Olá, vamos falar sobre o tempo. A nossa agenda é tempo, UTC, UTC e LIDE, hora legal, unidades no SMAT Studio, intervalo de tempo, tracker, datação radioativa, material para essa aula, resultados, conclusão. O tempo é usado para ordenar os eventos em sequência. A medida de tempo pode ser feita pelo relógio, cronômetro ou outros aplicativos. A cada fato que ocorre na natureza se diz que é um evento. Assim, um processo físico pode ser entendido como uma sequência de eventos. A unidade de tempo no Sistema Internacional de Unidades é o segundo, sendo representado pela letra S. O horário no Brasil é referenciado em termos do Tempo Universal Coordenado, UTC. Há aplicativos que permitem determinar o tempo. Você fornece a informação da sua localidade ou de alguma localidade, escolhe a outra localidade, informa a data e o tempo, e ele mostra para você o horário nessa outra localidade. Observe esse mapa. Aqui na Inglaterra temos Greenwich, que é considerado o marco zero. Caminhando para esse lado, você subtrai 1 hora e caminhando para a direita, você adiciona 1 hora. Com isso, a gente observa que no canto desse mapa há uma linha, que é chamada Linha Internacional de Data, que faz a mudança de um dia para outro. Hora legal. Cada país define a sua hora legal, que é a hora civil no meridiano central do fuso. No Brasil, o órgão representado é o Observatório Nacional. No aplicativo SMAT Studio, há diversas unidades que podem ser utilizadas. Ano, dia, hora, mês, microsegundo, milissegundo, minuto, nanosegundo, picosegundo. Entre as colchetes aqui, nós temos aqui as letras que referem-se a essa unidade no SMAT Studio. Dando continuidade, temos quilossegundo, segundo, pode ser também usado sec e semana, week. Ok, vamos então colocar aqui, se a gente olhar aqui no filtro, procurarmos aqui tempo, temos todas as unidades aqui possíveis, ano, YR, dia, day, hora, HR, mês, month, temos o minuto, min, segundo, S, semana, week, ok? Então vamos pensar o seguinte, vamos colocar aqui uma pessoa, por exemplo, tem 23 anos. Ok? Ela tem aqui 23 anos. Ao dar igual, vai aparecer o resultado aqui em segundos. Vamos imaginar que eu quero isso em dias. Então, aperto apóstrofo, coloco day, clico fora. Pronto, uma pessoa que tem 23 anos de idade, já passaram-se 8.400 dias. Vamos pensar aqui, que agora eu não quero esse resultado em dia, mas eu quero em semanas. Week. Okay? Clico fora, então foram 1.200 semanas. Imaginar que eu não quero em semanas, eu quero em meses. Month. Vendo que o mês aqui tem uma duração de 30,436875 dias. Clico fora, temos aí 276 meses. Então veja, quando a gente coloca uma grandeza 5 meses, vai aparecer aqui em segundos, porque é o sistema padrão aqui, o Sistema Internacional de Unidades. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 30 minutos, é igual, vai aparecer aqui em segundos. Se eu clicar no quadrado apóstrofo e colocar HR, vai ser feita a conversão para hora. Intervalo de tempo. Considere que o evento inicial ocorre no tempo TI e um outro evento que ocorre no instante posterior TF. O intervalo de tempo na verdade, a duração de tempo entre esses dois eventos e é definido como a diferença entre eles, TF menos TI. Um aplicativo que será usado bastante nesse curso é o Tracker. Uma forma de se medir ele é fazendo uma filmagem do movimento do objeto. Esse tipo de processo é chamado videoanálise, que consiste em gravar um vídeo com uma câmera, por exemplo, um celular, e efetuar a análise do movimento com o computador por meio desse software, que no fundo faz um processamento digital de imagem para extrair informações sobre cada evento. Então, como se ocorre o processo? Inicialmente é gravado o vídeo no celular ou câmera de vídeo. Em seguida, deve-se importar esse vídeo para o aplicativo. O passo seguinte consiste em assistir esse vídeo. Portanto, você deve selecionar esse botãozinho verde aqui para assistir o vídeo. Em seguida, deve-se selecionar o intervalo das cenas de interesse para análise. Isso é feito acionando o play para assistir o vídeo
e dar um pause para interromper esse vídeo. Essas duas teclas aqui permitem eu avançar quadro a quadro ou recuar quadro a quadro e poder selecionar a cena do meu interesse. Feito isso, deve-se selecionar, clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer essa janela. Se eu estou querendo selecionar o quadro inicial, clico aqui. Em seguida, dou um play, continuo assistindo o vídeo, dou um pause, seleciono aquelas teclas de retrocesso ou de avanço quadro a quadro. No momento que eu posiciono na minha cena desejada, de novo, clico com o botão direito, vai aparecer essa tela, e clico agora aqui para definir o quadro final. Uma outra forma de se fazer a marcação dos eventos é por meio da datação radioativa. Para as medidas maiores de tempo, se usa esse método, que consiste em verificar a quantidade de matéria radioativa presente e verificar o quanto dela decaiu em um outro átomo. Considere que o material tem uma quantidade de átomos que são radioativos. Após um certo tempo, essa quantidade vai decair num outro tipo de átomo. Por exemplo, a gente pode usar o átomo de carbono 14, que vai decair para o átomo de nitrogênio 14. Muito bem, aqui nós temos o nosso simulador de radiação, de datação radioativa. Basicamente, o que consiste? A gente tem aqui uma caixinha com carbonos 14, ok? Eu vou dar um pause aqui. Então, imagine aqui, por exemplo, temos 10 átomos de carbono 14, ok? Nossa escala de tempo está aqui. E agora vamos dar um play. Olhando aqui do lado direito, nós temos aqui que o carbono 14 ele vai decair no nitrogênio 14. Então, vamos ver. Quando a gente dá um play, a gente percebe que, com o tempo, eu dei agora um pause, ó, 2 átomos aqui de carbono se transformaram em nitrogênio. Tínhamos 10, agora temos 8, carbono 14 e 2 de nitrogênio. Continuo com o meu play, ainda temos agora 3 átomos, então 7 carbono 14 e temos 3 de nitrogênio. Continuando, assim vai até que a gente para nesse ponto, ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, continuo com o play, e com o tempo, ó, ela vai, e aqui se a gente olhar agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono que viraram nitrogênio, e 7, e 3 que sobraram de carbono. Então, o decaimento é isso, o decaimento radioativo consiste nesse processo. Perceba o seguinte, o que significa essa linha half-line? Significa o seguinte, que é a metade dos átomos acabam se transformando, ok? Então, isso daí faz com que metade dos átomos acabem fazendo. À medida que a gente deixa o tempo passar, a quantidade de átomos vai decaindo. Então, a gente diz que quando ocorre uma meia-vida, significa que metade dos átomos decaíram em outro átomo. Essa expressão aqui permite eu entender como é essa curva de decaimento. Aqui é a massa final da quantidade de átomos originais, a massa inicial é uma exponencial de um parâmetro lambda que multiplica o tempo. Então, se T é o tempo de decaimento da meia-vida, significa que a massa final é a massa inicial dividido por 2. Fazendo as simplificações e eliminando esse termo exponencial, isso é feito aplicando o logaritmo natural. Nós vamos ter que o lambda vezes t nada mais é que logaritmo natural de 2. Agora, se a gente eliminar esse lambda, voltar na expressão aqui, aplicando o logaritmo, nós vamos obter essa expressão. O tempo é igual a esse tempo da meia-vida, dividido por logaritmo natural de 2, vezes o logaritmo da razão das massas inicial pela massa final. Muito bem. Nós temos aqui que a expressão para o decaimento é o seguinte, que a massa final da matéria, 2 pontos, é a massa inicial vezes a exponencial. Tá? Então, quando a gente puser E, a gente pode usar esse aqui, vezes esse aqui, ou se você quiser, o E normal. Menos o lambda, que é um parâmetro, então eu vou pegar daqui, menos lambda vezes o tempo. Então veja que a massa é uma função do tempo. Muito bem, o que é a meia-vida? Meia-vida é o tempo para que a massa final caia a metade da massa inicial. Então eu vou fazer aqui
né, a massa final, né, ela ser o M0 dividido por 2. Isso é a definição da meia-vida, ok? Então, o que vai acontecer com essa expressão aqui? Né, vamos substituir esse termo aqui. Então, teríamos isso daqui, né? Eu vou pôr aqui um igual aqui, só porque nós estamos trabalhando com operações para mostrar a operação. É igual a isso, onde agora aqui o T maiúsculo o que significa esse T maiúsculo? Eu vou pôr aqui a descrição, é o tempo para o decaimento de metade das partículas. Muito bem. Então, se a gente olhar essa expressão, esse M0 acaba cancelando, ok? Com esse daqui. Ok? E aí, como é que a gente resolve essa expressão aqui? Né? Eu vou aplicar a função logaritmo natural. Então, veja, eu vou fazer assim. O ln de meio, isso é igual a quanto? É esse número aqui, ok? Que é igual a menos, se você olhar, vamos calcular aqui, para a gente entender, menos ln de 2 é esse número aqui. Então, esse número aqui é a mesma coisa, ok? Vamos pôr aqui o igual aqui, né, esse booleano, só para a gente preservar aqui, não quero o resultado agora, mas é isso aqui. Tudo bem? E aqui nós vamos calcular o ln dessa expressão. Eu vou abrir o parênteses e vou copiar todo esse termo aqui. Vamos ver se a avaliação simbólica vai funcionar. Vamos lá ver se ele funciona. Não, aqui ele não funcionou. Bom, vamos ver aqui. Vamos fazer um exemplo numérico para ficar mais fácil a gente entender. O ln do expoente de 2 é igual a 2. O ln do expoente de menos 2 é menos 2. De menos 5 é menos 5. Perceba que o número que está aqui é o que aparece aqui. Então, ln da exponencial desse número é ele mesmo. Tá? Então, aqui seria igual a esse termo que está aqui dentro. Portanto, se a gente tinha essa expressão inicial aqui, aplicamos o ln dos dois lados, nós vamos ter que menos o ln de 2, tá? Que é esse termo aqui. Eu vou pôr ele aqui igual a esse termo aqui. E aí o menos some, tá? Portanto, nós vamos ter que o lambda vezes o tempo de meia-vida é igual aqui, booleano, ln de 2, que é a expressão que nós temos na apostila. Muito bem, nós temos então a expressão inicial e a expressão que nós mostramos, que esse parâmetro lambda do material vezes o tempo de meia-vida dele é igual a ln de 2. O que nós vamos fazer é eliminar esse parâmetro lambda daqui. Muito bem, como nós fazemos isso aqui? Primeiro eu vou passar o M0, né, para baixo aqui. Então nós vamos ter o seguinte, massa final dividido pela massa inicial, ok? Isso daí eu vou usar esse igual booleano só para a gente não se perder aqui nas nossas expressões. E aí a exponencial, né, desse termo, menos lambda, vezes o tempo. Okay? É só mudamos o formato dessa expressão. E agora eu vou aplicar o logaritmo natural dos dois lados. Então, o logaritmo natural desse primeiro termo, vou dar um Ctrl+C, colocamos aqui, né? Usamos o igual booleano igual, é o logaritmo natural e desse termo aqui. Vimos, só para lembrar, lembra que o logaritmo natural da exponencial de um número é igual ao próprio número, ou seja, esse número que está aqui é o que aparece como resultado. Portanto, aqui nessa expressão, isso daqui, tá? Né? Isso daqui a gente pode então dizer o seguinte, esse termo, né, o igual booleano, é igual a esse termo aqui. Perfeito? Mas quem que é o lambda? O lambda aqui é o ln de 2 dividido por t. Então, eu vou pôr ele aqui. O ln de 2 dividido pelo tempo de meia-vida. E nós vamos pegar essa expressão, ok? E vamos substituir aqui. Muito bem. O tempo, então, vou passar o período para o lado, né, esquerdo. Então, o nosso tempo aqui é quem? A meia-vida, t, né, dividido por ln de 2. Né, nós temos o sinal negativo, eu vou pôr ele aqui fora, e que vai multiplicar
esse termo aqui. Ok? Muito bem, vamos olhar de novo o efeito desse sinal negativo sobre o logaritmo. Imagine que eu tenho aqui ln, aliás, vamos pôr assim, menos o ln de 5 dividido por 3. Esse é o resultado. Vamos ver o que acontece se eu fizer ln de 3 dividido por 5. Veja que é o mesmo resultado. Então significa o seguinte, quando eu tenho um sinal menos na frente do ln de uma divisão, é a mesma coisa que o ln desses termos invertidos. O 3 vai para cima e o 5 vai para baixo. Então isso significa que na nossa expressão aqui, que eu vou copiar, colar aqui embaixo, esse sinal menos, ele pode sumir, ok? Vamos tentar aqui copiar esses termos aqui. Deixa eu ver se consigo fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo eliminar, vamos colar ele aqui do lado. Vamos copiar esse termo, eliminar, coloco aqui do lado. Vamos tirar essa expressão. Isso, então será esse termo aqui, eu vou pôr ele aqui, vezes esse termo, só que com os termos invertidos. O F vai para baixo e o 0 vai para cima. Está seguindo a lógica aqui que nós fizemos aqui. Portanto, temos aqui a expressão. Como que é feita, né, a medida, a estimativa da idade de um material? Né? Eu tenho o meu material, ele tem que ter uma quantidade inicial de carbono 14. À medida que o tempo vai passando, essa quantidade de carbono 14 cai, ela diminui. Então, eu meço a quantidade desse carbono 14. Esse parâmetro T, que é o meia-vida, ele é característico do carbono 14. É um número. Então, ao medir essa quantidade de massa, fazendo toda essa conta, eu tenho uma estimativa da idade do meu material. Portanto, se n é a quantidade de meias-vidas, ou seja, T minúsculo é igual a n que multiplica T maiúsculo, a expressão se reduz a essa aqui. Portanto, basta eu medir a massa inicial, que eu tenho de material, medir a massa final e eu consigo determinar o número de meias-vidas e aí eu posso, então, multiplicar pelo tempo de meia-vida, que é uma característica do material radioativo, e eu tenho o tempo, a estimativa de tempo daquele material. Para essa aula, nós vamos usar o SMAT Studio, o aplicativo, tracker e uma esfera. O aplicativo pode ser acessado nesse link. Vamos escolher uma parede clara sem detalhes, vamos fixar uma régua na parede com uma fita adesiva, vamos colocar um celular no tripé, vamos ajustar a inclinação de forma que fique paralelo à parede e a esfera fique um pouco acima da altura do celular, inicia-se a gravação e libera a esfera. Grava-se isso, importa-se esse aplicativo para o tracker e a gente consegue visualizar os eventos em sequência. Dá para a gente visualizar os valores de tempo a cada cena. Segunda análise considere que você deseja conversar com uma pessoa na China às 12 horas aqui no Brasil. Qual horário que a pessoa que está na China deve se conectar no computador? Vamos escolher uma parede clara sem detalhes, vamos fixar uma régua na parede com uma fita adesiva, vamos colocar um celular no tripé, vamos ajustar a inclinação de forma que fique paralelo à parede e a esfera fique um pouco acima da altura do celular, inicia-se a gravação e libera a esfera. Grava-se isso, importa-se esse aplicativo para o tracker e a gente consegue visualizar os eventos em sequência. Dá para a gente visualizar os valores de tempo a cada cena. Segunda análise considere que você deseja conversar com uma pessoa na China às 12 horas aqui no Brasil. Qual horário que a pessoa que está na China deve se conectar no computador? Use esse aplicativo e use-o como cronômetro. Solte uma esfera de uma certa altura, use o cronômetro e anote o tempo de queda. Abra o aplicativo de datação radioativa, selecione a aba Half-Life, pressione pause, insira 50 átomos de carbono 14, pressione play. O que acontece? Pressione o reset nucleico. Pressione play e pause quando o tempo estiver próximo da meia-vida, Half-Life. Qual é a quantidade de átomos de carbono 14 e de átomos de hidrogênio? Dê o play. Deixe o tempo chegar próximo ao dobro da meia-vida.
Qual é a quantidade de átomos carbono 14 e de átomos de nitrogênio? Use esse aplicativo e use-o como cronômetro. Solte uma esfera de uma certa altura, use o cronômetro e anote o tempo de queda. Abra o aplicativo de datação radioativa, selecione a aba Half-Life. Pressione pause, insira 50 átomos de carbono 14. Pressione play. O que acontece? Pressione o reset nucleico. Pressione play e pause quando o tempo estiver próximo da meia-vida, Half-Life. Qual é a quantidade de átomos de carbono 14 e de átomos de hidrogênio? Dê o play. Deixe o tempo chegar próximo ao dobro da meia-vida. Qual é a quantidade de átomos de carbono 14 e de átomos de nitrogênio? Qual é o valor da meia-vida do carbono 14? Abra a aba Decay Rates. Insira uma quantidade de átomos. Observe a curva de decaimento do átomo de carbono. Como é a curva? Calcule a quantidade de meias-vidas sabendo que metade do material radioativo se desintegrou. Qual é o valor da meia-vida do carbono 14? Abra a aba Decay Rates. Insira uma quantidade de átomos. Observe a curva de decaimento do átomo de carbono. Como é a curva? Calcule a quantidade de meias-vidas sabendo que metade do material radioativo se desintegrou. Conclusão. A marcação do tempo pode ser feita por meio de relógios, cronômetros, por datação radioativa e pela gravação de vídeos. O segundo é definido em termos da oscilação da luz emitida por um isótopo de um certo elemento químico, Césio 133. O padrão é o segundo, representado pela letra S. Sinais de tempo precisos são enviados a todo mundo por sinais de rádio sincronizados por relógios atômicos em laboratórios de padronização. No Brasil, é o Inmetro que controla a hora legal. Obrigado e espero que tenha aproveitado essa aula.